E fala aí, gente, beleza? Hoje estamos aqui com a parte 2 da tier list de Pop Playtime. A última vez foi eu que estado o capítulo 1, 2, 3 e 4 e agora é a vez do ChatGPT. Lembrando que eu não vou interferir em nada, essa vai ser a opinião dele. Ele que vai colocar os personagens onde ele quer na tier list e essa vai ser a opinião do ChatGPT. Eu tive minha opinião, o vídeo vai estar no link da descrição, a minha opinião, e a minha tier list vai estar aqui no link da descrição para quem quiser ver. Então fiquem aí com a tier list do ChatGPT. Estamos aqui e eu vou colocando a tier list enquanto o ChatGPT vai falando. Então ele vai falando e eu vou colocando o tier list. Ah, entendi. Vamos lá. Eu colocaria o Gug em Ótimos Brinquedos. Ele é icônico, tem aquele ar assustador clássico e marcou muito o primeiro capítulo. Não é nível de Deus, porque ainda tem outros que podem superar ele em impacto. O que acha? Ok, essa foi a escolha dele. Então tá bom, vou colocar o Huggy Wuggy aqui. A Mommy Long Legs eu colocaria em Brinquedos de Deus. Ela é super carismática, cheia de personalidade e bem mais desafiadora que o Hug Wug. Além disso, a dinâmica dela no capítulo 2 foi muito marcante. Concorda? Lembrando, gente, essa foi a escolha do ChatGPT. Então eu vou colocar aqui onde ele citou na tier list. Entendo que você está se referindo ao personagem Catnap do capítulo 3 de Poppy Playtime. Com base nas informações disponíveis, eu o colocaria em brinquedos médios. Embora tenha uma presença marcante, não possui o mesmo impacto que personagens como Mummy Longlegs. Ele colocou o personagem Catnap, que é um personagem muito bom no médio tier list, mas tá bom. É a escolha dele, então eu não posso interferir. Vou colocar aqui. Até rimou. O Yarnaby, que aparece no capítulo 4 de Poppy Playtime, é um antagonista feito de fios de lã, com aparência de leão. Eu o colocaria em Brinquedos de Deus. Ele tem um design único e promete ser um desafio interessante para os jogadores. Um dos personagens esse personagem foi bastante criticado. Mas ele escolheu colocar numa tier boa, mas eu vou colocar porque a escolha é dele. Então vou colocar aqui. Que aparece no Project Boxy Boo, que aparece no Project Playtime. É um personagem incrível. Eu colocaria ele em Ótimos Brinquedos. Ele tem um design super criativo com aquela vibe de caixa surpresa e é bem assustador nas perseguições, mas não chega ao nível de Deus como outros. As criaturas sorridentes em Poppy Playtime como um grupo, eu colocaria em brinquedos médios. Elas têm uma estética e um impacto interessantes, mas não são tão marcantes ou desafiadoras quanto outros personagens como Mummy Longlegs ou Hugwug. Elas têm mais um ar misterioso e sinistro, mas não se destacam tanto individualmente. O Dr. Harley Sawyer, conhecido como The Doctor, é o principal antagonista do capítulo 4 de Poppy Playtime. Com base nas informações disponíveis, eu o colocaria em Brinquedos de Deus. Ele possui um design intrigante e promete ser um desafio significativo para os jogadores. O Bunzel, que aparece no capítulo 2 de Poppy Playtime como parte de um minigame, eu colocaria em brinquedos médios. Embora seja uma adição interessante e tenha seu charme, ele não é tão marcante quanto outros personagens principais como Mummy Longlegs ou Hugwug. Ele é mais um detalhe legal dentro do jogo. Os Mini Hug Woogies do capítulo 2, que aparecem no minigame de bater neles, eu colocaria em brinquedos ruins.
Eles são mais uma brincadeira para os jogadores. Não tem muita profundidade ou impacto em comparação com outros personagens e são mais parte de um desafio divertido. O Nightmare Hugwug, do capítulo 3, que aparece como uma visão perturbadora na TV, eu colocaria em Brinquedos de Deus. Ele traz uma versão mais aterrorizante e surreal do Hugg, com uma sensação bem mais sinistra, o que o torna bastante impactante e memorável para os jogadores. A boneca da Poppy, que é uma figura central e representa uma personagem com grande significado no enredo de Poppy Playtime, eu colocaria em Brinquedos Médios. Ela é importante para a história, mas não tem tanto impacto ou presença assustadora quanto outros brinquedos mais icônicos, como o Hugwug ou a Mommy Longlegs. As Criaturas do Pesadelo, ou Nightmare Critters, que aparecem no capítulo 4 de Poppy Playtime como pôsteres e cartazes, eu as colocaria em brinquedos médios. Elas têm um design interessante e adicionam um toque de mistério ao jogo, mas não têm tanta presença ou impacto quanto outros personagens principais. O Pianosaurus, que aparece no capítulo 4 de Poppy Playtime, é um brinquedo híbrido de dinossauro e piano. Eu o colocaria em Brinquedos de Deus. Seu design único e a promessa de ser um desafio interessante para os jogadores o tornam um dos antagonistas mais aguardados. Catbee é um híbrido de gato e abelha, que aparece no capítulo 1 de Poppy Playtime. Eu o colocaria em brinquedos médios. Ele tem um design interessante e é útil para o progresso do jogo, mas não tem o mesmo impacto ou presença que outros personagens mais icônicos. O Bron, o dinossauro vermelho inspirado no Brontossauro, aparece no capítulo 2 de Poppy Playtime. Eu o colocaria em brinquedos médios. Embora tenha um design interessante e uma história trágica, ele não tem o mesmo impacto ou presença que outros personagens mais icônicos, como Mummy Longlegs ou Hugwug. Os brinquedos esquecidos da fábrica, que são apresentados como figuras abandonadas e desfiguradas, eu colocaria em brinquedos médios. Eles são uma boa adição ao lore do jogo, trazendo um clima de mistério e abandono, mas não tem tanta profundidade ou importância em comparação com os antagonistas principais. O Barry, ou Barry, o carrinho mais conhecido como Carrinho dos Bugs, eu colocaria em brinquedos ruins. Embora tenha uma aparência interessante e seja parte de uma mecânica divertida no jogo, ele não tem muita relevância ou impacto no enredo principal ou na atmosfera de terror, o que o coloca em uma posição mais baixa na lista. O Baby Long Legs, aquele bebê amarelo relacionado a Mommy Long Legs, eu colocaria em brinquedos médios. Ele tem uma aparência sinistra e é interessante dentro da história, mas não tem o mesmo nível de impacto ou presença assustadora como outros personagens principais. É mais um detalhe intrigante do universo de Poppy Playtime. A Kissy Missy, que é um personagem importante e bastante simpático no universo de Poppy Playtime, eu colocaria em Brinquedos Bons. Ela tem um papel relevante no jogo, tem uma presença cativante e ajuda a dar uma sensação de familiaridade no começo, mas não chega a ser tão ameaçadora ou impactante quanto outros vilões, como a Mummy Longlegs ou o Hugwug. O Dog Day, que aparece no capítulo 3 de Poppy Playtime, é um brinquedo que inicialmente ajuda o jogador, mas depois se torna um antagonista. Eu o colocaria em brinquedos médios. Ele tem um design interessante e uma história trágica, mas não tem o mesmo impacto ou presença que outros personagens mais icônicos. O Candy Cat, o gato do doce, eu colocaria em brinquedos médios.
Ele é um personagem fofinho e tem uma vibe bem diferente dos outros brinquedos mais assustadores, mas não tem tanto impacto ou profundidade como outros personagens importantes da série, como a Mummy Longlegs ou o Hugwug. A Miss Delight, professora da escola, no capítulo 3 de Pop Playtime, é uma antagonista secundária. Eu a colocaria em brinquedos médios. Ela tem um design interessante e uma história trágica, mas não tem o mesmo impacto ou presença que outros personagens mais icônicos, como Mummy Longlegs ou Hugwug. O PJ Pugpillar, ou Cachorro Cetompeia. Eu colocaria em brinquedos bons. Ele tem um design único e é uma ameaça interessante no capítulo 2, com seu visual que mistura fofura e terror. Embora não seja tão ameaçador quanto outros antagonistas principais, ele ainda deixa uma boa impressão no jogo. O 1006, também conhecido como o Experimento Meu 6, que aparece no capítulo 2 de Pop Playtime, eu o colocaria em Brinquedos de Deus. Ele é um dos experimentos mais assustadores e marcantes do jogo, com um design aterrador e uma presença que realmente causa impacto no jogador. O mistério que envolve o 1006 também adiciona uma camada de horror ao universo de Pop Playtime. Então, gente, essa foi a tier list do Chat GPT. O que vocês acharam? Se vocês querem ver minha opinião também sobre esses personagens, tem um vídeo no link da descrição e o próximo vídeo que pode passar aí pra vocês, que é sobre a minha opinião sobre essa tier list aí, em vez da dele. Tem a minha e tem a dele, que essa é a dele e podem clicar no link da descrição que vai estar aí minha opinião sobre esses personagens verdadeira. E essa foi a opinião do ChatGPT. Gustavo, esse vídeo deu muito trabalho para editar, então eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.